Fala aí, galera, beleza? Primeiramente, eu quero te parabenizar por você ter clicado nesse vídeo. Isso é sinal que você quer melhorar de vida através dos concursos públicos. Se você caiu de paraquedas aqui e não me conhece, meu nome é Alexandre Soares e toda semana eu estou disponibilizando conteúdos gratuitos para vocês que estão estudando para concurso público. E hoje o nosso convidado é o sargentão Alexandre Anastácio, meu xará, sargento músico, e a ideia de trazer ele aqui no meu canal é ele compartilhar ideias, dar dicas para vocês que estão, né, tentando passar para o concurso de sargento músico da ESA e pegar outras dicas também aí, você que está fazendo para Marinha, Exército, Bombeiro, Polícia Militar, dentre outros. Pedra, é com você agora, meu camarada. Qual é o seu instrumento? Onde você está servindo? Fala aí um pouquinho para a gente aí dessa história. Eu toco saxofone tenor, né? Eu estou servindo atualmente em Santiago, no Rio Grande do Sul, né? Numa brigada de cavalaria, quase fronteira com a Argentina e com o Uruguai. Dá mais ou menos 2 horas, 3 horas de viagem da Argentina e do Uruguai. Beleza. Você é carioca, né? Sou carioca, lá de Niterói, Rio de Janeiro, Da minha terra. e aprove eu atualmente está aqui, né, no Rio Grande do Sul. E você tem quanto tempo de sargento formado? Eu sou da turma de 2010. Turma de 2010, bom. Então, Pedra, o que te despertou para você fazer concurso para músico? Assim, eu comecei a estudar música quando criança, né? E já tinha uma certa afinidade com o meio militar. Sendo que quando eu cresci e fui desenvolvendo nos estudos musicais, eu vi que a maior possibilidade de eu ser um músico e ter um emprego através da música, do meu instrumento, a forma mais acessível seria através do concurso para as forças militares, porque tem outros concursos para bandas de prefeituras, orquestras sinfônicas, só que esses concursos são mais limitados e, um exemplo, orquestra sinfônica já não abre para o meu instrumento. Seria só bandas militares e bandas municipais, né? Aí, por isso, através da minha afinidade, já foi um estímulo a mais para eu tentar seguir a carreira militar através da música. Então, no caso, para a galera do sax, tem vaga, né, no Exército, Marinha e Aeronáutica, isso? E nas forças de segurança, PM, Auxiliar. Bombeiro? Isso. E nas prefeituras também, geralmente abre para a banda das guardas municipais, geralmente abre. E, tipo, um exemplo da nossa cidade, que é Niterói, a banda municipal não é da guarda municipal, é uma banda sinfônica que ela é municipal e abre vaga, no caso, para saxofone tem vaga, que é uma banda, não é uma orquestra. Interessante. Então, no caso, você fez o concurso para a ESA com quantos anos e quanto tempo ali de estudo você teve até você passar no concurso da ESA? Você fez outros concursos ou você só fez ESA? Eu, relacionado à música, eu fiz concurso para a banda da Sinfônica de Niterói, cheguei a fazer, fiz para sargento músico do Bombeiro, fiz para sargento músico fuzileiro naval, fiz para aeronáutica. Alguns deles
eu consegui passar, só que eu não consegui ficar na vaga, porque tem essa questão também que, como as vagas são por instrumento, as vagas são bem limitadas. Tipo, às vezes abre uma vaga para aquele seu instrumento, duas vagas. Então, nem sempre você passar na prova quer dizer que você vai conseguir ingressar na força, por causa que tem essa questão da limitação de vagas. Você passa, mas fica majorado, no caso. E eu fiz aí, e a ESA foi o que eu tentei mais vezes, até porque a ESA, na minha época, ela tinha um limite um pouco maior de idade do que em outras forças. Então, na época, quando eu ingressei na ESA, eu tinha 27 anos de idade. E outras forças para sargento não era até esse limite, era até 24, 25. Aí a ESA foi o que eu consegui entrar já com a idade um pouquinho mais avançada. Então, no caso, você ficou o quê? Uns 7 anos estudando? Por aí, estudando, é que assim, música eu já estudava desde criança e estudava sério. Agora, para concurso, eu não tinha muito essa visão que eu tinha que não estudar só música, teria que estudar as outras matérias específicas que o concurso exigia. Então, eu fui começar, que eu me despertei mesmo para estudar as outras matérias, eu já tinha ali 21, 22 anos que não que eu não estudava, mas eu comecei a estudar da maneira correta, né? A me preparar da maneira correta nessas outras matérias que os concursos exigiam. Então, no caso, você só passou para a ESA e nos outros concursos você passava, mas não se classificava dentro do número de vagas. Isso, isso. Aí, na ESA, foi o que eu consegui me classificar dentro do número de vagas. Interessante. No caso, quais foram ali os métodos de estudos que você adotou? Porque, né, no caso, você teve que estudar ali português, matemática, além de música, né? Como é que você conseguiu aí fazer essa farofa aí? Assim, eu tentei ir em cima do que o manual do candidato exigia, né? É isso que muitos candidatos têm que focar, que às vezes o candidato ele é um bom candidato, mas ele não se atenta para a biografia que o manual do candidato está exigindo, né? Estudar aqueles livros e aqueles métodos específicos que o manual do candidato está exigindo. Muitos eu já estudava, já conhecia, então eu só me adaptei, cada concurso que eu fazia, eu me adaptava à realidade de exigência que aquele concurso estava pedindo. Então, você dava muito valor ao edital, né? Isso você quer dizer, né? Você pegava o edital, Isso, dissecava o edital. o edital. Entendi. Então, a dica que você dá para a galera aí, primeira coisa, é ler aquele edital ali umas 3, 4 vezes primeiro, dissecar ele, separar ele direitinho e ir só no ponto específico. Até porque o camarada que faz concurso para música, ele não tem muita habilidade nas outras matérias. Então, ele precisa ter um estudo direcionado, né? Isso você quer dizer, né? Isso. Porque na maioria das vezes, né, hoje em dia, até que os candidatos dessa nova geração para música, até eles estão mudando um pouco a mentalidade. Mas muitos da minha geração ali, eles focavam muito em música e, às vezes, não focava nas outras matérias exigidas. Então, tinha bons candidatos, sendo que como eles não se dedicavam tanto, não focava tanto nas outras matérias, além da música, às vezes acabava não logrando êxito na aprovação do concurso. Você quer dizer que os caras eram aço, né, no instrumento, no entanto, nas outras matérias eles não conseguiam atingir o mínimo exigido pelo edital e na maioria das vezes os caras que eram ali meia bomba, mediano, né, eles tinham essa expertise
estudar as outras matérias e eles iam, né, dentro do número de vagas, e os caras que eram máximo no instrumento não passavam porque eles não conseguiam enxergar esse detalhe, né? Isso. E isso foi até uma das coisas que fez com que eu demorasse mais tempo a passar um pouco mais velho em função disso. Que, por um tempo, no início, nas primeiras provas, eu focava muito na parte musical e nas outras matérias específicas eu não focava tanto. Interessante. É porque concurso público é igual a luta de MMA, né? Primeiro É, você tem que conhecer as regras do jogo. Então, a regra do jogo é ali, são 5 rounds, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E se você, né, deixar de fazer alguma coisa, ou você abaixar a guarda para um certo quesito, o inimigo vem ali, te derruba, acabou, acabou. Então, não adianta você, por exemplo, é, ser muito bom de chão no jiu-jitsu, mas no alto, no boxe, você não ser bom. Aí, no final de tudo, você vai perder a luta, né? É por aí, né? uhum. É por aí. Você tem que tentar cercar todas as áreas possíveis. Aí você chegou a fazer cursinho preparatório? Cheguei a fazer, mas era na época na nossa cidade a coisa era um pouco precária, né? Não era tão fácil como era hoje. E eu lembro que no Rio tinha os cursinhos preparatórios bons, mas em Niterói especificamente não tinha tantos, né? E tinha aí já quase na época de eu passar na ESA, foi quando, coisa de uns 2 ou 3 anos antes de eu passar na ESA, foi quando eu conheci o curso lá com o professor Hudson, né? E o professor Sidney, que foi onde a gente se conheceu, começamos a estudar junto. Esse aí foi o curso preparatório que eu fiz mesmo valendo, que me preparou de verdade. Até então, os outros, assim, não, eu não tive uma bagagem, não tive um bom preparo que eu me sentisse seguro, apto a passar numa prova. Ali foi cursinho presencial, mas atualmente você aconselha ainda o candidato fazer um curso presencial ou fazer na modalidade EAD? Olha, aí depende do candidato. É, se o candidato ele acha que ele tem essa disciplina, tem esse foco para poder fazer EAD, aí eu aconselho. Agora, caso contrário, se ele acha que ele vai ser um pouco displicente, aí eu aconselho fazer presencial, porque o presencial você está ali no contato direto com o professor, às vezes você está meio desanimado e o professor ele te puxa ali, te dá aquele incentivo, né? Outros colegas que estão estudando contigo ali podem te incentivar, e isso me ajudou muito, o incentivo de colegas que estavam no meu entorno ali, que não era só a aula em si, mas sim o estudo com o pessoal, resolvendo questão, discutindo as questões, e isso aí me ajudou muito no meu preparo para passar nos concursos. Interessante. No caso ali, você conseguiu ali entrar dentro do número de vagas. Aí, no caso, tem uma prova prática, não é isso? Como é que é essa prova prática aí? Quais são as dicas que você dá aí para o candidato aí nas provas práticas? É isso. No caso, para músico, tem essa prova específica, né? Essa prova de habilidade musical. Aí o candidato volta a falar, ele tem que se atentar para o que diz ali no edital, porque principalmente porque às vezes o cara é um bom músico, mas é aquela realidade ali para tocar naquele concurso ali do qual ele está pleiteando entrar, é uma realidade que ele não toca comumente. Por exemplo, o cara é um músico, mas ele é solista, ele acompanha algum artista, assim, e geralmente nesses concursos, principalmente os militares, você vai ter que tocar de uma forma mais popular, mas focando em cima do erudito, tocar numa orquestra, tocar numa banda, com um maestro regendo, entendeu? Aí ele tem que se ater a isso, ao edital, estudar de uma forma específica, um pouco mais, procurar focar mais no erudito, no clássico, se for um cara que está acostumado a
lá, acompanhando artista, carreira solo, aí ele vai ter que focar um pouco nisso, procurar pesquisar, tentar tocar numa orquestra, numa banda, para ele se ambientar esse meio também, que vai ajudar muito. No meu caso, me ajudou porque eu já fazia isso desde criança, tocando na orquestra da igreja, na banda do colégio. Eu cheguei a tocar um tempo como vaga contratada na banda sinfônica da prefeitura de Niterói. Então, desde da minha infância, eu já tive uma preparação para esse meio. Então, para mim não foi tão estranho, mas igual eu cheguei a fazer aula particular com alguns professores, peguei dica com o pessoal que fazia faculdade de saxofone, entendeu? Para poder me preparar para essa prova prática. E nessa prova prática, o candidato que leva o instrumento dele, né? Lá não tem instrumento nenhum, você que leva o seu instrumento. Isso, o candidato ele tem que levar o instrumento particular. Até porque se ele não levar o instrumento particular dele, ele pode ser reprovado e também por motivo até de segurança do próprio concurso, né? Que o candidato, o concurso ofereceu o instrumento e o candidato pode alegar alguma coisa que ele teve dificuldade por causa do instrumento, enfim. Então, ele já tem essa exigência do cara levar o próprio instrumento já por motivo de segurança, até porque o cara vai ter intimidade com o instrumento dele, né? Que é o que ele está acostumado a tocar no dia a dia ali. Ok. Então, passada a prova prática, como é que é a escola lá para música? É aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Como é que é o desenrolar lá na escola? Na minha época, o curso era todo no Rio de Janeiro. Teve umas turmas agora mais recentes que fizeram o período básico, que foi em Minas Gerais. A última turma, se eu não me engano, também foi toda no Rio de Janeiro. Aí, assim, o candidato passou, ele viu que ficou na vaga, ele entrou, cruzou os portões da tão sonhada ESA. Aí ele vai incorporar no Rio de Janeiro para fazer o período básico. Se eu não me engano, o período básico agora são 8 meses. E esse período básico seria mais voltado para a parte militar. Ele não vai ter muito contato com a parte musical específica que ele vai fazer durante a carreira dele militar. É para preparar ele o militar, vai ensinar toda a parte militar para ele. As funções de um sargento, o que é ser militar, todas aquelas funções, né? Da peculiaridade do serviço militar. Aí, passado esse período básico, aí ele vai para especialização. Aí sim, é onde ele vai aprender a ser um sargento músico. Aí ele vai fazer a parte musical militar, né? Tudo aquilo que um músico militar faz, ele vai aprender nessa especialização e vai aprimorar nessa especialização também. No caso, ele leva o instrumento dele. Assim, agora tem instrumento. No curso, né, de formação, ele vai chegar lá e a escola vai oferecer um instrumento para ele poder estudar ali e fazer a sua formação, né, de sargento músico. Então, a obrigatoriedade para ele ter o instrumento é até a prova prática. Terminou a prova prática, ingressou ali no período básico, ele pode ir só com a carcaça, que lá vai ter instrumento e o exército dá instrumento para ele. Isso. Interessante. E chegando E, no caso, esse período básico aí, são vocês sozinhos ali, só os músicos, ou vocês fazem com a galera lá da intendência, saúde? Até a minha turma, você fazia o período básico com, digamos assim, vala comum, né? Tanto que só os músicos ali sabiam que ia ser sargento músico. Os outros colegas que estavam fazendo período básico comigo, que eram combatentes, eles ainda, no final do período básico, dependendo do desempenho deles no básico, que eles iam ser designados para os seus cursos, infantaria, artilharia, cavalaria, enfim.
Aí, de um certo período para cá, a formação tem sido período básico só com os alunos de música e de saúde. Eles separaram quem vai para combatente. Quem já é específico música e saúde tem feito período básico junto, agora nas últimas turmas. Período básico junto com saúde e depois, lá no último ano, músico sozinho. Ou junto com saúde também. Aí o músico, agora no último ano, que é na especialização, ele vai para a SLOG, que é a Escola de Logística, né, do Exército. Ali ele vai cursar junto com saúde, música, material bélico, comunicações. Todo o pessoal de logística vai ficar centrado na SLOG. E quem é da parte combatente fica na ESA, na Escola de Sargento das Armas, que atualmente está em Três Corações. Entendi. Mas, no caso, então, esse primeiro ano não é na SLOG, não? Não, o primeiro ano é no primeiro GAI, que é um sim. quartel de artilharia, onde a gente faz o período básico, que é mais voltado só para a parte militar mesmo, formar o militar. Aí depois a gente vai para a parte específica que é na SLOG, aonde a gente aí vai se reunir todos os cursos de logística, vai se reunir na SLOG para cada um cursar a sua área específica ali. E nesses 2 anos aí, você tem alguma dica para dar aí para a galera se manter vivo lá e sair formado? Você tem alguma experiência que você quer relatar aqui que você viu e você não aconselha que o candidato faça, coisa do tipo? A dica, assim, eu acho que no meu caso, eu já tinha, como por ser músico desde criança, então eu tive muito contato com militares, com músicos que eram militares. Então eu já sabia mais ou menos como é que era uma coisa que eu queria. Eu já tinha sido soldado do Exército, né, soldado recruta, eu já sabia mais ou menos como é que funcionava dentro do quartel. Tem muitos que eu vi lá que faziam a prova, não só como músico, mas como até para combatente mesmo, que o cara fazia, eu vou fazer a prova de sargento, mas ele fazia e não pesquisava antes, não conversava com alguém que era um militar para saber mais ou menos como é que era, e às vezes ele tinha um certo choque, ele pensava que era diferente, e muitos pediam para sair por causa disso, que via que não era aquilo que ele queria exatamente, por não ter feito uma pesquisa antes, como é que funcionava, como é que era, entendeu? Aí eu acho que a principal dica seria isso. Despertou essa vontade? Então vou conversar com alguém que para me passar um pouco da experiência dele e ver se é realmente isso que eu quero, se isso se enquadra com o meu perfil, se eu vou me adaptar a essa situação, entendeu? Então, pessoal, aqui embaixo do vídeo eu vou disponibilizar as redes sociais aí do Sargentão Pedra para vocês tirarem dúvidas sobre essas questões, porque é importante, é o que ele falou. Ele já tinha sido soldado, então quando ele chegou lá, nada mudou para ele. Ele tirou de letra, mas a galera que não tinha contato com o militarismo, né, em outra oportunidade, passou mal, né, Pedro? Lá dentro, né? Ainda mais o músico, né? É, alguns se adaptam rápido. Tipo, no meu ano, a maioria dos músicos eles já tinham sido militares, né? Porque abre também o Exército, ele disponibiliza uma prova para músico temporário, tanto para sargento temporário como para cabo temporário, que aí você pode ficar até 8 anos como músico do Exército, como cabo músico e como sargento músico. Aí na minha turma a maioria dos músicos era esse pessoal que já tinha sido militar antes. Então, para esse pessoal, meio que nada mudou, já era a rotina deles, que eles já estavam acostumados. Né? Agora, para aqueles poucos ali que não conheciam, não fez a pesquisa, no começo foi um pouco complicado até se adaptar. Tanto que na minha turma dos músicos teve 3 que desistiram. Foram 3 músicos que desistiram. E desses 3, eles nunca tinham tido uma experiência militar antes e não tinham meio que feito uma
pesquisa antes sobre como que era a vida de um músico militar, né? Esse músico temporário é o quê? Entra como recruta com 18 anos e chega lá dentro, pede para ir para a banda? Não, não. Vai da necessidade da banda que está precisando. Tipo, a banda tem um número X de vagas aberta e não está chegando militar da ESA de carreira para repor essas vagas. Então, eles abrem essa possibilidade de prova para sargento temporário e para cabo temporário para preencher. Então, se eu não me engano, hoje o limite de idade para você fazer parece que é 36 anos de idade, se eu não estou enganado. Aí parece que você tem que ter mínimo ali de até 5 anos de serviço. Tipo, se você já for um soldado que foi um soldado enganjado, um cabo, já tem 6 anos de serviço, aí já fica complicado para você fazer. Mas se você é um cara que só tem 2 anos de serviço militar ali, você consegue fazer para cabo e para sargento temporário. E se É o uma, é camarada, uma. e se o camarada for civil, ele entra no site lá e se inscreve ou é só para quem já está lá Também, como um... normal. Normal. A prova tanto é para civis como para militares militares temporários, né, que desejar fazer, pode fazer. É até uma oportunidade boa para a galera que está, no momento, não conseguiu passar ainda para a ESA ou para fuzileiro naval ou aeronáutica, né? Está pleiteando fazer e ainda não conseguiu, já pode fazer para temporário. Tem até um amigo que ele é do Recife, ele fez a prova para cabo aqui da banda que eu estou, para cabo temporário, ficou um ano que ele estava aqui na banda, abriu a prova para sargento músico fuzileiro naval. Aí ele fez e passou, aí hoje ele é sargento músico de carreira fuzileiro naval. Aí foi o que ele fez. Como na época não abriu, ele fez para cabo temporário e nisso ficou com um cabo temporário estudando, já abriu para uma de carreira que dava para ele fazer, aí ele se inscreveu e foi, conseguiu. Então, no caso, tem que ficar acompanhando no site do Exército, é isso? Isso geralmente é por região, né? Por região militar. Aí abre lá e divulga no site do Exército. Tal região militar abriu tantas vagas para sargento músico, abre para sargento de saúde também, sargento. Geralmente áreas técnicas, né? Que abre, técnico em enfermagem, músico, técnico em informática. Às vezes abre para mecânico também, abre para várias áreas, inclusive música. E no caso, para músico, tem para mulheres também, o temporário de carreira? Abre vaga para mulher tanto temporário como para de carreira também. Já parece que a primeira turma que começou a abrir ESA para sargento de carreira do quadro feminino, parece que a primeira turma, se eu não me engano, é de 2015. De 2015 para cá já tem mulheres sargento da ESA de carreira. Interessante. Então, se formou chegando na tropa, né? Tem muitas vagas para o Rio ou varia de ano para ano? As vagas são concentradas em alguma região para o seu instrumento de sax, por exemplo? Como é que é isso aí? Assim, a, isso tudo vai variar de ano para ano, né? Da necessidade do Exército. E, assim, geralmente no Rio de Janeiro costuma abrir um número bom de vagas, porque no Rio tem uma quantidade grande de bandas. E, tipo, no Rio Grande do Sul, que é onde estou, também costuma abrir bastante vaga, porque aqui também no estado tem bastante bandas do Exército. São Paulo sempre abre bastante vaga, Brasília abre bastante vaga. São as regiões que têm o maior número de bandas assim do Exército. Aí, e isso vai variar de ano para ano, da necessidade do Exército naquele ano ali. E também específica do seu instrumento, né?
que influencia bastante o instrumento candidato. Não basta ter a vaga de músico, mas tem que ter a vaga para aquele instrumento que ele é qualificado. Então, as tendências são Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Brasília? Isso. As principais regiões assim são essas. Claro que tem região norte, região nordeste, né? Mas a concentração maior é Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Rio Grande do Sul. Chegando na tropa, pergunta de seleção que eu vi lá, uma guerra danada no batalhão. Músico tira serviço? Tira, mas tudo vai depender para qual unidade que ele vai, né? Assim, tem unidades que o músico tira serviço, tem unidade que não tira. Depende da banda também que ele está. Que tem banda que a rotatividade da banda é muito grande, a quantidade de missões específica para a banda é muito grande. E se o músico for tirar o serviço convencional, né, ele vai desfalcar na banda. Aí tudo vai depender da localidade que ele está e do quartel da banda que ele está. Isso aí que vai variar. Na escola, o músico ele vai estar apto a ser um sargento, né? A desempenhar toda a função do sargento músico, como a parte militar que o sargento precisa executar ali, como se fosse um sargento da tropa. Aí, só que por ter essa peculiaridade de músico, é igual o cara que é sargento de saúde, é enfermeiro. Em determinadas localidades, ele vai tirar serviço de sargento normal ali, mas, de repente, ele vai para um hospital militar, então ele vai desempenhar, principalmente, o serviço dele de sargento da saúde, ele tirando plantão lá como enfermeiro, né? Aí tudo depende da particularidade da unidade militar que ele tiver. Então, no caso, nos 2 anos lá, período básico e período de especialização, ele tira serviço normal. Chegando na tropa, a tendência é ele não tirar serviço junto lá com o infante, cavalariano, etc, etc. Ele tirar serviço à parte na banda. É isso? Isso é a tendência, tipo, no meu caso aqui, nessa banda que eu estou particularmente, aqui a gente não tira serviço. A gente cumpre as missões da banda, que aqui a única banda militar que tem aqui na cidade é essa que eu estou. Aí a gente atende às necessidades dos quartéis, fazer as formaturas diárias dos quartéis, atende a comunidade civil, né? Faz concerto didático para as escolas, muitas escolas vão visitar lá a sala da banda para conhecer a sala, a gente faz uma palestra explicando sobre os instrumentos, que muitas crianças não têm acesso a isso, né? Assim, de ver uma banda ao vivo tocando ali, infelizmente isso ainda é um pouco precário no nosso país, essa parte cultural. Aí a banda a banda militar é muito importante nisso, né? Levar essa parte da cultura que muitas vezes as pessoas não têm acesso no cotidiano delas. Então a gente faz inauguração, recepciona autoridades que estão chegando e, enfim, geralmente o serviço do músico militar é esse, é fazer a parte militar ali das formaturas, né? Recepcionar autoridades, atender a comunidade, fazer apresentação, atender as escolas. Geralmente é isso. Interessante, não sabia disso não. Então, no caso, o músico ele também participa de eventos privados, geralmente nas escolas públicas, é isso? Isso, geralmente a gente é convidado para fazer esse tipo de coisa, né? Tocar no aniversário de uma escola ou até fazer apresentação mesmo. Está tendo uma festividade num colégio, aí eles chamam a gente para fazer essa apresentação. Aí a gente já aproveita para fazer uma divulgação, né? Que às vezes você vê que tem lugares que você chega que a pessoa não sabe, nunca viu um saxofone de perto, nunca viu um trompete, não sabe nem o que é. Aí a forma daquelas crianças, daquela comunidade ali conhecer, né? Tipo, eu fui um pouco diferente porque assim,
Meu pai era músico da orquestra da igreja. Desde criança, eu via a orquestra da igreja tocando. Eu já cresci no meio que eu com 6 anos de idade, eu já conhecia vários instrumentos, já sabia identificar até a sonoridade desses instrumentos. Mas tem comunidades, tem lugares que as crianças crescem e não têm acesso a essa parte da cultura, não conhecem, né? Aí tem essa parte importante. Às vezes, o menino tem afinidade, ele leva até jeito, mas só que ele não teve acesso, ele não conhece, como é que ele vai procurar se informar, né, se ele não conhece? Interessante. Por fim, qual é a mensagem que você deixa para os candidatos aí a sargento músico do Exército e também estão tentando outros concursos para a música? E, geralmente, né, o camarada ali que tenta concurso para música, ele não tenta só para uma instituição, né? Ele tenta para várias instituições. O que você recomenda para eles aí? Assim, a principal recomendação é o foco, né, cara? Que muitas vezes o candidato ele pensa que ele está estudando da forma correta e não está. Assim, o cara tem que abrir mão de muita coisa. Particularmente para mim, eu só fui começar a obter resultado nas provas que eu fazia quando eu comecei a abrir mão, né? Até do lazer mesmo. Passei a focar só no estudo. É, Nos meus últimos anos de estudo ali para os concursos, eu raríssimas foram as vezes que eu saí para ter um momento de lazer, assim, de descontração. Era os 7 dias da semana focado para as provas que eu estava me preparando. Inclusive, sábado, domingo, feriado, não tinha esse tipo de coisa. Era estudar o instrumento e as matérias que os concursos exigiam, né? Que eu precisava me preparar. Dessa forma que eu comecei a obter resultado. Eu fazia uma prova e eu via que eu passava na prova, mas não ficava na vaga, às vezes porque o número de vagas era limitado, e às vezes quando tinha um número bom de vaga, mas você via assim, pô, não fiquei na vaga porque ainda falta algo mais da minha preparação. Muitas vezes você perde muito tempo com momentos de lazer assim e não foca tanto no e o momento de lazer ele te rouba muito tempo se você não tiver foco, entendeu? Bem, pessoal, se esse vídeo foi útil para vocês, deixe um like aí. Se vocês quiserem comentar algo, comenta aqui embaixo do vídeo. Se vocês não são inscritos ainda no meu canal, eu recomendo que vocês ativem o sininho aqui, se inscrevam no canal, porque toda semana eu estou trazendo conteúdos nesse sentido para vocês aí, gratuitos, que, né, Pedro, na época nós não tínhamos essa ferramenta, era no braço, né? Era na Era raça. no braço, era no papel, era no papel. Hoje em dia, aqui, ó, você tem um candidato, né, que logrou êxito, trazendo de forma gratuita para vocês aqui várias dicas, vários detalhes. Antigamente, quando aparecia um sujeito que tinha conseguido passar no cursinho, pô, só faltava a gente amarrar o cara na cadeira e não deixar o cara sair e sugar o cara até o talo, perguntando o que o cara fez, o que o cara não fez, né? Era aquela luta. Hoje não, né? Hoje aqui, ó, você tem de graça, pô. Antigamente, pô, quando surgia um cara, ó, esse cara aqui tá lá na ESA. Nossa senhora, aquele cara ali, né? De agarrava o cara, enfim. Então, é por aí, galera. Então, tamo junto e misturado e até o próximo vídeo.